Biocast. Biossegurança na prática. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso Biocast, Biossegurança na Prática. E estamos seguindo, vamos dizer assim, vamos fazer uma parte 2. Nós fizemos uma parte 2 com o professor Fernando Bustamante, na parte técnica de autoclave, na parte da biossegurança em geral. Mas quando eu chamei a Isa, que ela já foi apresentada para todos vocês, se você não conhece a Isa, fica o convite. Tem um Biocast anterior que trata somente sobre os procedimentos operacionais, os documentos. Então a Isa, ela é cirurgiã dentista, ela é pós-graduada em odontologia legal, tem um conhecimento grande de RDC, já passou muitas dicas para a gente, mas sem espera nenhuma, eu acho que a gente tem que ir para uma parte bem interessante, que são as consequências jurídicas e consequências legais das não observações do que está acontecendo, né? Então, nós vamos dividir isso, Isa, da seguinte forma. Primeiro, eu queria que a gente abordasse um pouquinho, dentro do teu histórico de peritagem, e claro, dentro daquilo que você possa falar, porque eu sei que existe um sigilo, existe uma ética no processo, mas em casos ou em situações onde a falta de documentação ou aonde a falta de controles de biossegurança pudessem ter trazido problemas para os processos que de repente passaram pela tua mão. Sempre, claro, de uma forma ética e didática, vamos dizer assim. E depois a gente vai para as consequências da RDC, ou seja, o que a RDC traz, inclusive de... qual que é o passo a passo, ou seja, quando é que é notificação, quando é que é multa, quando é que existe o fechamento de um consultório. Então, basicamente, essas duas informações é importante para a gente saber, até porque muita gente... Isso é uma coisa que está acontecendo, Isa. Você vê na internet muita gente querendo monetizar ou impactar ou viralizar com a RDC e botando muito medo nas pessoas. Sim. Você disse no outro podcast para a gente, falou, olha, tem muita lei que isso já valia, isso já existia. Já existia. Então, quer dizer, tem muita gente colocando o negócio como um bicho de sete cabeças e falando, não, se a vigilância subir, você vai ser fechado, tá, sabe? Estão trabalhando com terror. Então. E o Biocast, ele tem essa função de entregar informações sem gerar esse terror, mas que existe uma responsabilidade. Então, isso aí eu gostaria de colocar para vocês. Como a gente falou, a RDC vai pedir para você ter... O fiscal tem acesso ao prontuário, o fiscal tem acesso aos POPs. Dentro da tua experiência de todos esses anos com odontologia legal, quais foram os problemas que você encontrou que, de repente, poxa, isso poderia ser evitado com melhor controle? Tá. Falando na parte de processos especificamente, eu posso falar seguramente que 90% dos processos onde o dentista é condenado é por falta de documentação. Não é nem por erro. Não, é por falta de documentação. Porque ele não tem como comprovar que ele fez certo. Existe um negócio na justiça, né, que chama inversão do ônus da prova. É um nome, né? Para quem não conhece, é um nome até estranho. Mas o que significa isso? Quando existe uma demanda jurídica, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Eu te agredi de alguma forma, né? Então, você vai fazer uma denúncia contra mim. Então, cabe a você que me denunciou provar que eu te bati. Como é que você vai fazer isso? Você vai lá, vai fazer exame de corpo de delito, tudo isso, tá? E eu tô lá, eu não tenho que provar nada. Quando a gente tem uma demanda que a gente tem dois polos muito diferentes, no caso, o paciente, que é totalmente leigo, e o dentista, que é detentor do conhecimento, então essa distância fica muito grande, pode ser solicitado isso, a inversão desta prova, de quem tem que provar. Então, em vez do paciente que está acusando o dentista de ter errado, não é? O paciente ter que provar que o dentista errou, não. O dentista tem que provar que acertou. Ele fez certo. Como é que ele prova isso? Com a documentação que ele tem. Aí você chega para ele e fala assim, cadê a documentação do paciente? Do caso, de tudo? Ah, não tem. Oi? Cadê? Como assim?
Então, fica falho. Ele não tem a prova que ele fez certo. Ele não tem a prova de como estava antes. Ele não consegue provar nada do que ele está falando. E na justiça, nem sempre a prova verbal ela tem tanta força quanto a prova documental. Né? Então, e o paciente é o lado mais fraco. Então, o juiz autoriza essa inversão. Então, ele fala, não, você que tem que provar. Entendi. Né? E aí é onde a gente vê essas grandes falhas no ambiente do cirurgião dentista. Né? É a falha de fazer essa documentação e de ter esta segurança para ele mesmo no consultório. A grande maioria das vezes, então, o pessoal pede que tipo de documentos, por exemplo, vamos supor que você é minha paciente e você tem uma demanda jurídica contra mim. A primeira coisa, documento, qual é o documento básico que... uma pergunta que eu queria te fazer antes disso, adoro lembrar as coisas antes. Alvará sanitário. Sim. Então, o que acontece? Eu sei que tem muita gente que começa a trabalhar sem alvará. Sim. Tem, não tem? Tem. Tem. Tem gente que começa a trabalhar com alvará da prefeitura, mas ainda não tem o alvará sanitário. Eu acho que isso é uma relação importante da gente entender. A partir do momento que eu não tenho o alvará sanitário e eu estou tratando alguém, se existe uma demanda, automaticamente eu já perdi? Já. Então, quer dizer, se eu não tenho o alvará sanitário e alguém me processar, perdi. Porque eu não tenho autorização do órgão. Você não tem autorização para trabalhar? Perfeito. Então, essa é a primeira coisa. Então, para você que fala assim, não, RDC é coisa para clínica grande, que tem muitos dentistas, que tem um monte de gente, que é complicado. Não, eu estou quietinho no meu canto. E eu conheço muita gente que tem consultório em casa, que não tem letra, ou senão, não, eu estou parando já e estou assim, somente fora da lei. Essas pessoas, talvez a vigilância nem vai visitar lá porque não tem ninguém, não tem um nome na porta, mas se houver uma denúncia... Sim, eles são obrigados a ir. Aí é um problema. É obrigado Qualquer denúncia, eles são obrigados a averiguar. Olha só, qualquer denúncia existe uma obrigação. Então, quer dizer, não é uma escolha. A demanda deles passa na frente, sabe? Assim, porque eles têm a demanda dia a dia deles, Sim. de fiscalização, né? Então, mas houve uma denúncia em determinado local. Essa demanda passa na frente. Tá. Então, eles têm que... Se eu entrei na prefeitura com a solicitação do alvará sanitário, mas faz 2 anos que o fiscal não veio no meu consultório, eu estou coberto? Na teoria, sim. Adoro quando fala na teoria, porque sempre tem um se, né? Se, né? Porque você também pode ser questionado. Por quê? Porque eles ainda não fiscalizaram para poder realmente falar se está tudo ok ou não. Então, assim, na teoria, com aí você protocolos... tem que comprovar que, de repente, você está fazendo tudo certo. Mais importante ainda, a tua documentação está em ordem. Sim, até porque... o que acontece? Perante a vigilância, eles podem alegar, falar assim, mas a gente não fiscalizou ainda para te dar o alvará. Mas existem outras leis que você pode entrar... É o tal do... A gente fala o habeas corpus, né? Você tem um protocolo que pode te dar uma autorização prévia. E a gente sabe que a demanda da vigilância, não só Ribeirão Preto, que nós somos de Ribeirão, mas estou falando assim, geral, a demanda é muito alta para o número de fiscais que tem. Então, às vezes, é mais moroso. Então, por conta desta morosidade, porque não existe o número suficiente de fiscal para a demanda de solicitação de alvará, a gente fala que eles acabam tendo essa maleabilidade. Tá? Mas isso também vai depender de cada local. Entendi. Né? A vigilância também tem essa autonomia. Tá, porque a gente precisa ter o alvará sanitário para poder trabalhar. Iniciar as atividades. A primeira coisa que vão te pedir é qual que é o teu alvará. Então, se você vai me processar, a primeira coisa que o juiz vai pedir, ou que o meu advogado de defesa vai pedir cadê toda a argumentação do teu alvará? Tá. Na verdade, assim, tudo depende de qual é o motivo da demanda. Tá?
E depende do advogado que está trabalhando. Não podia ser mais fácil, não? Uma vez falaram isso para mim. Então, gestão não pode ser mais fácil? Não pode. O que acontece? Quando a gente fala nas demandas jurídicas, né, a gente está falando, eu sempre falo assim, a partir do momento que existe uma briga entre um paciente e o profissional, e isso foi judicializado, foi para o meio jurídico, a briga não passa mais a ser do dentista com o paciente. A briga é entre o advogado de uma parte e o advogado da outra. Então... E tem interesse financeiro, claro. Claro. Cabe ao advogado saber o que ele vai questionar para saber o que ele quer. Então, por exemplo, se eu fosse um advogado de um paciente, eu iria solicitar, a primeira coisa, os documentos para saber se o consultório está legalizado. O erro em si, ele seria o meu segundo plano. Primeiro, eu quero saber se aquele dentista está ok. Só que antes de eu fazer essa acusação, vamos se dizer, eu vou pesquisar. Porque a gente tem como saber tudo isso. Via internet, você sabe. Isso é informação aberta. Você consegue, né? Saber. Então, é o que a gente fala. Você não vai gastar carta com o que você já sabe, né? E aí, a demanda pelo problema em si, problema alegado, aí sim, são os documentos de prontuário. Então, primeira coisa, tem termo de consentimento? O paciente deixou você fazer esse tratamento nele? Ele aceitou o tratamento que você propôs a ele, que é o planejamento. Hoje, saiu uma nova lei, que é a lei a gente fala assim, dos direitos e deveres do paciente. Estatuto do paciente. Saiu agora. São direitos Semana e deveres. Passada, Faz, eu acho que uns 15 dias que saiu por aí. Então, agora, a autonomia de escolha do paciente perante o tratamento dele é lei. Não é mais só uma bioética, que era o princípio de autonomia. O paciente pode escolher. Agora é direito dele. Legal. Depois dessa possibilidade, documentos... A minha pergunta é a seguinte, documentos esses procedimentos operacionais padrão, esses documentos de como o consultório funcionam, eles vão se tornar peças jurídicas? Vão, já são. Por quê? Nós temos já tivemos demanda, né, de casos onde o paciente teve uma intercorrência e na alegação foi falado que material não estava esterilizado. Por isso... Me conta! Por isso o paciente teve aquela determinada intercorrência. Então, essa foi uma das acusações. Foi uma das acusações. Então, é o que eu falo, tudo vai... Qual documento vai estar lá inserido e vai ser solicitado, depende da demanda, depende do que é pedido, do que o paciente vai alegar, né? Então, uma das alegações foi, o consultório não tem condições e o material não foi esterilizado. É o perito que solicita isso? Ou seja, não. Por exemplo, você tem um caso para fazer a peritagem. Sou eu que solicito para o dentista, olha, você precisava apresentar todos os teus indicadores químicos e biológicos, porque o prazo para armazenamento é de 5 anos. 5 anos. Mínimo 5 anos. Mínimo. Para de complicar, Isa. Não sou eu! Até bati aqui, desculpa, viu? Mas não foi o microfone, tá? Mas... no mínimo 5 anos, mas, por exemplo, quem pede isso, aí é o juiz, por exemplo, mas o juiz tem conhecimento que existe esse documento? Na verdade, a gente fala, por isso que eu falo, que é dois advogados. O advogado tem que ter esse conhecimento de saber o que eu vou pedir. Por isso tem gente especializada em odontologia. Existe, né, o direito médico odontológico e da saúde, chamado. E esses caras já são escolados em saber. Já sabe o que ele vai pedir, o que ele... A primeira coisa, tem muitos desses advogados que eles pedem um negócio que chama, né, que é uma perícia antecipada. Porque, por exemplo, se o paciente tem um problema e ele... A gente sabe que todo o processo demora e essa perícia vai ser muito longe, ele pede para o juiz antecipar a perícia antes do início do processo.
Então, ele começa pela perícia, porque aí depois ele pode tratar. Porque aí o perito já sabe a real situação daquele paciente naquele momento. Você libera o paciente para poder Você libera o fazer. paciente, né? Então, existe isso também que pode ser feito. Mas tudo isso é o advogado que tem que saber e orientar ou o paciente ou o dentista na sua melhor defesa, né? Quais são as ferramentas do perito? Ou seja, o perito examina o paciente, ele pode solicitar exames Ele complementares para poder fazer a análise completa do processo. Eu, como perito, né? Eu posso solicitar qualquer documento que eu queira. Do caso. Das duas partes. Mas você pode pedir, por exemplo, um novo, atualizar. Pô, eu Posso, preciso saber como é que está hoje, você solicita um exame. Eu solicito no momento da perícia e depois ele vai fazer. Ou, se eu tiver condições ali naquele momento, eu mesmo faço aquele exame. Por exemplo, se eu precisar de uma tomografia, não. Vou pedir para fazer. Um periapical você já pode fazer. Periapical eu já posso fazer. Você faz no teu consultório. Né? Faz consultório, né? Eu posso fazer os exames que eu tiver disponível ali para melhor resolução do caso. Você deve e o que acontece? Cada história lá. Porque os exames vão depender do que é a alegação. Por exemplo, o paciente tem parestesia. Eu tenho que verificar se ele tem parestesia. Eu posso pedir uma eletromiografia, eu posso fazer exame que a gente fala de toque com agulha, para saber se ele realmente está. Mas mesmo assim é subjetivo. Se o paciente conseguir fingir muito bem. Tem muita fraude? Tem. E tem muita demanda, eu falo demanda de má fé. E o dentista perde porque não está documentado. Uhum. Já vi casos de demandas que o juiz fala, apesar de não ter erro na conduta, houve falha na comunicação. Quer dizer, não teve documentação. Aí Você sabe que eu condenado eu por faço isso. um parecer sobre RDC. Eu costumo dizer que você falou que os dentistas são formados como técnicos. Na verdade. Uhum. E eles têm. Eu costumo dizer que o dentista que só faz odontologia, para mim, ele é um técnico, ele não é um profissional. O profissional é quando envolve o conhecimento técnico, conhecimento financeiro, conhecimento jurídico, conhecimento administrativo, para você organizar tudo aquilo que é o seu trabalho. Então, eu costumo dizer que o profissional completo é aquele que realmente conhece todos os âmbitos dessa pesquisa, desse trabalho. E muitas vezes só o técnico ele não consegue ter sucesso. E aí a RDC eu acho que trouxe uma diferenciação, porque a gente pode reclamar um pouco, poxa, tal coisa é difícil, tal processo vai ser complicado, mas eu acho que vai elevar a nossa profissão e até tornar isso de uma forma mais obrigatória para que as pessoas se organizem mais. Você vê isso de alguma maneira, ou seja, a contribuição da RDC para um crescimento da odontologia? Vocês podem falar, Marcelo, você está a favor da lei? Eu acho que tem algumas limitações de interpretação, acho que a gente vai melhorar ainda com algumas regulamentações. Mas eu acho que tem um fundo interessante de melhorar essa performance. Será que não? eu concordo. E primeiro que a RDC não está pronta. Ela não está pronta. Conta para mim essa história. Vão ter outras atualizações dela. São regulamentações ou são atualizações mesmo? Não, vão ser atualizações, creio eu, tá? Porque ainda tem pontos muito vulneráveis ali que causam muitas interpretações diferentes. Você mesmo comentou em outro biocast de materiais críticos, semicríticos, Isso. né? Que você falou do alta rotação. Isso é um ponto a gente fala que pode gerar uma certa incongruência no sentido de pessoas, fiscais entenderem de uma maneira, outros fiscais de outra, né? E o próprio cirurgião dentista de outra maneira. Então, a gente tem pontos que eles vão precisar de maiores atenção. Tem coisa ali. que a conta não fecha. Não fecha. Então, por exemplo, eu esterilizo, meu autoclave funciona bem, eu fiz manutenção dela, tenho documento, tudo certinho, está registrado, tem etiqueta está no prontuário, tudo certinho, mas o meu alta não estava esterilizado da forma adequada. Ou meu alta rotação, minha peça de mão, não tem registro de esterilização, porque de repente ela só foi limpa. Eu acho que a conta não fecha, porque como é que eu vou provar que uma contaminação, por exemplo, veio do instrumental ou veio do alta rotação? Então, né? Aí, o que eu te falo?
Por que eu falo que, às vezes, a própria legislação, não só essa, como diversas legislações, ela tem interpretações diferentes. Então, vamos voltar nesse do autorrotação. Sim. Pela própria RDC, ele é considerado semicrítico. Se ele é considerado semicrítico, eu posso fazer uma desinfecção. Eu estou dentro da lei. Mas eu estou dentro da lei, mas eu estou dentro da minha ética. Então, a gente fala assim... de repente, a contaminação pode ter acontecido de uma outra forma. Pode. Não precisa necessariamente ser dali. Tá? A gente... Uma das coisas que tem nessa RDC nova, que ele fala que você vai ter que provar que a sua água é potável. Só que ninguém explica que jeito que você vai provar. Você sabe que eu perguntei para a Vigilância Sanitária se a água da rua de Ribeirão Preto era potável. Existem níveis de potabilidade. Níveis de potabilidade. E eu fui dar palestra sobre a RDC em vários locais aqui próximo, né, em várias cidades aqui. E eu perguntei a mesma coisa em vários locais. Eu falei assim, eu posso usar o laudo, por exemplo, aqui em Ribeirão, da Saerp, para saber se a água está potável ou não? Eu falei assim, até a porta do seu estabelecimento, sim, dali para dentro não. Eu falei, que obrigado. Porque as suas tubulações podem estar... Né? E aí não fala em nenhum local da lei quais os testes que são pedidos. Não fala. Então, eu tenho muitos testes de potabilidade. Desde um que eu compre, eu falo assim, na internet, que é como se fosse um testezinho de piscina, sabe? Sim. E eu tenho testes que eu mando fazer no laboratório. E aí vão impactando custos. Impacto em custos. Né? Impacto em custos, lógico. E aí, é o que eu falo, a partir de agora, nós temos que literalmente provar tudo que a gente faz no consultório. Tem mão de obra na vigilância sanitária para checar tudo isso com todo esse tempo, com toda essa dificuldade? O trabalho desse pessoal aumentou demais. Aumentou demais. Você Ou acha... eles abrem para mais fiscais entrarem, ou a demanda deles vai ficar numa superlotação. Você sabe o que eu acho? Eu acho que, se a gente for... Isso é só um achismo, tá, gente? É só um achismo, mas olha bem para frente. Hoje nós temos a Receita Federal, que tem supercomputadores, que funciona com a sua inteligência artificial própria, no sentido de encontrar, e hoje está muito fácil você encontrar alguém que sonega impostos. Muito. Beleza. Como eu acho que a vigilância, a inteligência artificial, ela vem se popularizando, eu acredito que muitos documentos sejam avaliados de forma online, muitas perguntas vão ser realizadas de forma online e nós vamos ter, em um futuro, não sei se próximo, mas muito da auditoria de todo esse processo será feito por inteligência artificial. Eu acredito que sim. Hoje, o pessoal já, em alguns locais, eles já usam, né, por exemplo, vai no seu consultório, faz a fiscalização, porque é obrigatório eles estarem presentes ali. Sim. E tudo que eles encontram como não conformidade, que eles te solicitam a sua alteração, adequação, né? Eles não voltam para fazer uma nova fiscalização. Eles te pedem a comprovação online. Então, você tem que tirar fotografia de como está, né? Da documentação, por exemplo, documentação assinada, né? E mandar para eles. Só assim você vai ter o seu... E se você não manda aquela documentação no prazo que eles te dão, aí você tem uma autuação. É esse que é o nosso próximo passo. Ou seja, nós falamos até agora sobre, eu vou dizer assim, a parte legal inicial, então a ausência de documentação. Agora vamos para sanções, ou seja, como é que funciona? Vamos supor, eu recebo uma fiscal da vigilância sanitária, ela vai fazer uma inspeção, e ela vai aferir, vai criar um laudo de inspeção onde talvez, olha, está tudo bem, é o seu sonho de todo mundo, né? Todo mundo sonha isso. Quando a vigilância sanitária vai te visitar, está tudo em ordem, não tem nada para acertar. Não tem nenhuma cartinha para assinar, nada disso. É difícil, né, acontecer isso. É difícil. É difícil. É mas difícil. Tudo bem. Vamos supor que
eu tenho algumas alterações. E hoje a gente vê que você pode ter uma notificação, você pode ter uma infração, um ato de infração, uma multa e até mesmo um fechamento. Em poucas palavras, assim, para a gente tentar entender, como é que funcionam os critérios disso? A gente tinha conversado sobre, depende da importância, do grau, mas como é que funciona? Até o prazo, ele é estipulado pelo próprio fiscal. Esse é um prazo negociado no caso de adequar o consultório. Como é que você enxerga isso daí? Tá. E aí me pintou uma última pergunta que nós vamos fazer daqui a pouquinho eu posso ter um advogado acompanhando essa visita? Não responde agora. Tá certo. Porque isso aí eu sei que dá BO. Mas conta pra mim. Não deu certo, ou seja, estou com a fiscal, quais são os passos? Tá. O fiscal, ele pode, na primeira visita que ele fizer, se ele achar pertinente, ele pode até lacrar o seu consultório, fechar o seu consultório. Mas qual que é o critério que ele usa? Toda a fiscalização, ela gera em torno de segurança do paciente. Qual o risco que aquele ambiente está trazendo para o paciente? Então, vamos imaginar que ela descubra, né, que ela verifique que você esteriliza material com estufa ainda. Por exemplo, mas está sendo esterilizado, mas já é proibido. Agora, mais ainda. Ela pode considerar esse risco grave, porque é um risco alto de infecção para o paciente, né? E lacrar seu consultório. Tipo assim, olha, meu autoclave ficou sem funcionar durante 3 dias e eu não tenho aqui a comprovação que ela funcionou. Ela pode perguntar, mas você atendeu esses 3 dias? Pode. Atendi. Isso é uma infração mais grave. Para uma material com validade vencida. Prazo de validade de material. Isso tá? pode fechar uma clínica? Pode fechar uma clínica. Mas eu não tenho POP, por exemplo. Ela vai te autuar. Pode fazer. É o que eu falo. É tudo uma questão da segurança do seu paciente. Né? Agora imagina, eu faço procedimentos mais complexos no meu consultório. E agora com a RDC eu sou obrigada a ter, por exemplo, todo aquele aparato de emergências médicas, no caso se eu fizer sedação. Então eu faço sedação, eu tenho que ter tudo aquilo ali. Aí chega lá, não tem esse equipamento. Aí você fala assim, e agora? É tudo muito novo. Mas o prazo para se adequar já está correndo. E tem muita gente que não está nem aí. Então, eu não sei se você percebe isso. Tem muita. Você não pode alegar ignorância. Isso para nada relacionado à justiça. Não conhecia essa lei. Não adianta. O problema é seu. Né? Principalmente o responsável técnico, porque a responsabilidade vai ser dele. Então, quando o fiscal ele entende que aquele risco é alto para a segurança do paciente, né, ele pode fechar o consultório na primeira visita. Agora, ele também pode ter o bom senso de ver, isso aqui é só uma pequena adequação, e ele às vezes só notifica. A maioria tem esse bom senso, né? A maioria tem. O pessoal tem muita... A gente fala, eles têm muito pé atrás com a vigilância, né? Mas a vigilância, ela tá aí com o intuito também de orientar. Eu falo assim, não façam nada sozinho, vai lá e pergunta. Eles estão lá para isso. Né? Hoje, um dos documentos que é obrigatório é o projeto arquitetônico, né? Já era obrigatório, em alguns locais, por demanda de volume de solicitação, eles não solicitam o projeto especificamente, mas solicitam um memorial. Memorial descritivo. Memorial descritivo por conta dessa demanda, né, esse volume. E aí você fala assim, eu vou fazer uma reforma na minha clínica, vai lá, leva a planta para eles, fala assim, posso fazer dessa forma?
Você sabe Porque senão você vai ter que fazer de novo. Você sabe que a gente estamos mexendo na nossa CME e chegamos a pensar em mudar o fluxo, né, de entrada, porta e tal. Mas como a gente tinha um tempo para fazer isso, porque nós vamos parar a clínica e nós vamos viajar, sabe quando está casado tudo? Eu falei, gente, não vamos mudar, vamos só fazer uma reforma sem mudar a estrutura, sem mudar o fluxo, porque aí eu não preciso entrar com um pedido, porque da primeira maneira que a gente estava pensando, eu teria que entrar com um pedido e para eu mexer teria que ser aprovado e talvez teria visita para saber se era possível. E agora tem que ter esse projeto arquitetônico, tem né? que ter. Por isso, uma das coisas, como eu já tenho esse projeto registrado Sim. lá, eu falei, eu não vou mexer porque senão eu tenho que fazer outro. Tudo de novo. E aí o que acontece? Para você chamar alguém, tem custo de arquiteto, tem custo de desenhista, tem todo um processo. Tem todo um processo. Uma coisa é certa, a gente vai ter tem um processo. A esterilização em si, ela pode não ter um aumento de custo. Não. A etiqueta e tal, isso aí você já fez as contas, já viu que não é. Mas talvez a organização do processo, dependendo de como você está, esse pode ter um custo importante. E a solicitação das demandas. Então, por exemplo, agora você tem que comprovar a manutenção de todos os seus equipamentos, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer manutenção preventiva, tá? Manutenção preventiva, não é manutenção corretiva, não. Pelo menos anual, de seladora, incubadora, de todos os seus equipamentos, ultrassom, jato de bicarbonato, da cadeira, do refletor, eu tenho que ter essa manutenção. Isso vai gerar custo. Tá? Então, os processos, de maneira geral, vão elevar o custo do seu paciente. Do seu paciente. Do paciente também, porque você tem que repassar para ele. Exatamente, é isso que eu estou falando. Eu falo assim, o dentista, ele não vê o consultório como empresa. Ele não é ensinado a sair do consultório e falar, eu tenho uma empresa. Eu tento ensinar isso há 25 anos e tem gente que ainda reluta, viu? Tá difícil. Né? Eu tenho uma empresa, e agora? O que eu faço? Né? Porque a gente tem uma empresa na mão. E todo o entorno está fazendo a gente cada vez mais se tornar uma empresa organizados, com documentos, com processos. Né? Com tudo. A gente fala com o departamento financeiro, com o departamento jurídico, né? Ela pode ser uma empresa pequena, uma empresa familiar, né? Mas você tem que ter tudo estruturado, organizado. É por isso que eu digo que o cirurgião dentista ele precisa ter esse conhecimento até mesmo para poder evitar os problemas e evitar essas situações que a Isa acabou de dizer sobre essa dificuldade aí, que eles podem encontrar, por exemplo, alguma dificuldade que vão te trazer uma infração, que vão te trazer uma notificação, ou que podem gerar até o fechamento. Dentro disso, pergunta-chave. Vamos supor, eu tive uma visita da vigilância que acabou comigo, que eu te fazia um monte de coisa errada, mas eu acho que a pessoa criou muito problema e tal, e ela vai voltar. Não, eu vou judicializar essa relação. Vou colocar um advogado para fazer uma visita comigo. Primeira pergunta, é permitido você ter alguém que seja um consultor jurídico ou um consultor técnico durante uma visita, por exemplo? Pode, não tem você nada pode aqui. ter. Pode sim. Tá? Eu trabalho junto com alguns advogados e um deles ele teve uma demanda parecida, demanda de vigilância mesmo, assim, era com uma dentista, e ela procurou ele e falou assim, eu preciso adequar meu consultório, eu preciso de alguém aqui comigo na hora da visita, da fiscalização. Ele foi tranquilo, né? Agora, você judicializar isso, tipo, levar aquele... eu não concordo com o seu laudo. Você tem... para a própria vigilância, você faz um questionamento, um recurso, isso, né? Você pode fazer, você tem essa autonomia. Pode ser feito por você ou pode ser feito por um advogado, tá? Isso, você tem esse direito de não concordar, tá? Mas aí eu penso, qual briga você quer ter? Exatamente.
Qual briga você quer comprar? Porque muitas das perguntas que eu estou te fazendo são perguntas que já chegaram para mim, às vezes em sala de aula ou mesmo em atividades digitais. E uma vez me falaram, não, eu vou gravar toda a visita. Você pode gravar? Tem consultórios até que tem câmera já. Isso, tem a câmera. Mas pode ter câmera dentro da sala de atendimento? Desde que não mostre o paciente, pode. Como é que uma câmera não vai mostrar o paciente? Atrás dele. Por exemplo, você está em atendimento, a sua cadeira... Não é o assunto do dia, mas eu acho que é ótimo. Não, faz parte da judicialização do processo. Então, vamos supor, a minha cadeira está voltada nessa direção, então a cabeça do paciente aqui, os pés para cá, a câmera aqui atrás. Ó. A cabeça do paciente não pode vai aparecer. Ver, não vai aparecer, Mas não aí vai vai checar identificar tudo o paciente, você vai identificar o ambiente. E ela grava som, pode? Pode, desde que você tenha o termo de autorização, tanto de uso de imagem e aviso que está sendo gravado e filmado. Ah, é por isso que existe aquela plaquinha. Sorria, você está sendo filmado. Exatamente, tem que ter. Você não pode fazer nada escondido do seu paciente. Entendi. E também não pode fazer nado escondido do fiscal. Do fiscal. Se eu falar, eu vou gravar e vou guardar para mim e depois eu vou utilizar isso. Eu não posso utilizar. Você vai arrumar mais treta do que... Eu falo assim, pra quê? Qual a finalidade? Você tem que esconder alguma coisa? É. Aí que tá. Entendi. Maravilha. Perfeito. Mais alguma informação que você queira dar que de repente passou pela tua cabeça? Alguma orientação? Que orientação que você gostaria de passar para o cirurgião dentista que está assistindo a gente? Bom, pessoal, tenham mais carinho com a documentação de vocês, né? No sentido de toda a documentação do consultório, não é só a documentação que a RDC preconiza, né? Mas é o prontuário do paciente, ter autorização do seu paciente para você fazer o tratamento dele, tudo que acontecer no seu consultório registra no seu prontuário. Uma coisa que eu tenho visto e que nós estamos caminhando para isso, não só perante a vigilância, né? Nós dentistas somos uma especialidade que a gente trabalha com procedimentos invasivos, né? Diferente da área médica, que apenas alguns fazem procedimentos invasivos, todo clínico geral faz, porque todo clínico geral faz uma restauração, certo? Nós estamos caminhando para uma equiparação hospitalar, nível hospitalar, para tudo. Então, para processos, para protocolos, para documentação, para vigilância. Para esterilização. Para tudo, para esterilização principalmente. Te falo que daqui a um tempo, não, pode até não estar muito longe disso, né? Mas também não sei dizer quando, os consultórios vão ter que ter uma central de esterilização separada, né? Com profissional responsável pela esterilização. Hoje em dia o profissional seria um técnico de enfermagem? Um técnico de enfermagem, né? A ASB, ela pode oferecer, ela pode ser capaz de fazer isso? A ASB não. A ASB não? Não. Ela não vai ter formação para isso. Porque a gente já tem que ter um profissional regulamentado, que é a ASB. Você não pode ter uma pessoa que te ajuda no consultório. Você não pode treinar uma secretariazinha. Vem cá que eu vou te ensinar a fazer isso aqui. Como era muito antigamente. E que é muito difícil encontrar profissionais. Você sabe de uma coisa? Eu estou encontrando muitos dentistas. Eu fiz uma triagem para a ASB e vou te dizer, eu contratei uma cirurgiã dentista para ser ASB. Só que ela tem curso de ASB e ela será registrada e contratada como ASB e ela não pode atender paciente dentro da clínica. Sim. Então, quer dizer, ela tem a formação de odontologia, o conhecimento vai ser interessante, mas eu não posso utilizar nenhum artifício, nenhuma condição dela como dentista dentro do consultório. Ela tem que fazer somente as operações de ASB. Olha que interessante. Porque a gente não está encontrando ASB no mercado. Não sei você aí na tua cidade, mas pelo todo mundo que eu conheço, está realmente muito complicado de encontrar. A mão de obra está difícil. Não só na área de odontologia, mas em todas as áreas. Por isso. Está difícil. Por isso que nós temos que nos preparar, gente. Então, quer dizer, todo esse tipo de informação que o Biocast traz,
ou até mesmo aquilo que você encontra na rede, e fala, olha, e até disciplinas auxiliares como gestão, como odontologia legal, como biossegurança, até você que de repente está na universidade, que você está estudando odontologia, é super importante você buscar isso. Não é só a parte técnica, a parte clínica que vai fazer a diferença na sua vida. Hoje em dia, eu acho que até os pacientes procuram profissionais mais integrais, em termos de conhecerem Conhecer tudo. outros vetores do consultório que gerem valor, né? Não é valor de dinheiro, valor que as pessoas valor façam, agregado, valor agregado, né? que as pessoas escolham isso. E a gente está aqui exatamente para trabalhar esse assunto e trabalhar esse fortalecimento da odontologia perante aos nossos pacientes. Então, Isa, eu só tenho que te agradecer por todo esse conhecimento que você trouxe para a gente. Eu que agradeço. Porque é difícil você encontrar uma pessoa que tenha o conhecimento legal e que viva o consultório todos os dias. E você faz isso. Eu vejo muito isso. Eu vejo muita gente que eu falo que é da área, eu chamo de bastidores, né, do consultório. Sim. Mas que não faz clínica, né? A grande maioria não faz clínica. E eles acabam pecando em alguns pontos porque não tem essa visão clínica. Visão clínica e visão gerencial. Eu acho que isso que é o fundamental. Gente, Isa, obrigado, valeu. Até uma próxima. Talvez nós vamos ter outras. Se a gente buscar outros assuntos que sejam interessantes, nós vamos voltar aqui para conversar. Beleza? Sempre que você quiser. E vocês que estão aí do outro lado, obrigado por estarem com a gente até agora. É muito material que nós estamos produzindo. O Biocast, ele é uma realidade, ele entrega essa informação para vocês de uma forma direta, de uma forma importante, que vocês possam mudar a prática do dia a dia. E essa é uma parceria da Vosson, que é líder no mercado de biossegurança, galera que conhece muito, que tem uma qualidade que é voltada para o mercado europeu, para o mercado de excelência na biossegurança. Então vale a pena você conhecer um pouquinho mais sobre toda essa linha e principalmente sobre autoclaves classe B. Essa informação a gente está pronto para poder entregar para vocês, beleza? Fique com a gente que a gente vai ter mais informação vindo até o final de dezembro, que é quando a RDC ela entra em exigência mesmo após o período de adequação, beleza? Não se esqueça, hein? Biocast, biossegurança na prática.